6. A habilidade nota 10 do perdão sobrescrito. Nunca estrague um pedido de perdão com uma justificativa. Benjamin Franklin. O dia tinha sido difícil para Alexa, aluna do 6º ano. Lindsay, sua melhor amiga, que costumava almoçar com ela, escolheu outra mesa na cantina com outras 3 garotas. No fim do almoço, as garotas dirigiram-se a Alexa e disseram em tom de zombaria: "Que blusa linda!" Lindsay permaneceu calada. Além de sentir-se constrangida, Alexa não entendeu por que Lindsay estava andando com aquelas garotas maldosas. Entre uma aula e outra, Alexa e Lindsay cruzaram-se no caminho em silêncio. Nada de contato visual. Nenhuma conversa. A situação prosseguiu assim durante alguns dias. Uma semana depois, o celular de Alexa emitiu um sinal. Era uma mensagem de texto de Lindsay: "DSCLP, porque agi mal com você." Ainda que aliviada ao receber a mensagem, Alexa não entendeu por que Lindsay agira de modo tão estranho. Sentia-se magoada e traída. Mas respondeu dizendo: "Ok, embora a situação não estivesse resolvida." Desculpas online não bastam para o bem da eficiência e da conveniência, e a fim de evitar constrangimentos, podemos usar os aparelhos eletrônicos para pedir perdão. Em questões triviais, o pedido de perdão online ou a mensagem de texto pode funcionar mais ou menos assim: "DSCLP, porque não alimentei o gato." Você pode fazer isso quando chegar em casa? Mas se você ofendeu ou magoou alguém, como no caso de Lindsay com Alexa, não basta enviar uma mensagem virtual. Precisamos ensinar a nossos filhos como se desculpar no mundo real. Uma das melhores maneiras é mostrar, por meio de exemplos, como se deve pedir perdão. Se o filho ouvir o pai pedir perdão à mãe porque levantou a voz com ela e, em seguida, ouvir a mãe perdoar o marido e eles se abraçarem, será uma lição excelente. Quando a mesma criança começar a discutir em voz alta com o irmão, ela se lembrará do exemplo dos pais. Aprenderá a pedir perdão face a face, primeiro à família e depois às pessoas de fora. É extremamente importante que as crianças aprendam a se desculpar na vida real e em tempo real. Infelizmente, muitos adolescentes estão comunicando questões pessoais, como pedidos de desculpa, por meio de mensagens virtuais. A criança pode evitar envolver-se em situação difícil e constrangedora com um simples "foi mal" eletrônico. No entanto, essas mensagens truncadas são emocionalmente insuficientes. As crianças crescem sem saber conduzir conversas difíceis com as pessoas de quem realmente gostam. Ao se esquivarem de situações estressantes, sua capacidade de interagir com as pessoas, hoje e no futuro, é impactada negativamente. Há 5 lições sobre perdão que serão muito úteis na vida de seu filho. Essas lições abrirão portas para amizades melhores e relacionamentos familiares mais íntimos. Explique a seu filho que muitas crianças não têm a oportunidade de aprender essas lições, mas que você gostaria de ensiná-las a ele. Lição 1. Assumir a responsabilidade. Para ensinar seu filho a pedir perdão, ele precisa antes de tudo assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu. A tendência natural é culpar os outros. Foi culpa dele, ou um objeto, caiu sozinho. Porém, as crianças podem aprender a assumir a responsabilidade mesmo quando pequenas. Nossa família, de Arlene, possui uma minivan, e a tarefa de Lucy é pressionar o botão para fechar a porta lateral porque ela é a última a descer do carro. Um dia, estacionamos perto do supermercado e Lucy, na época com 3 anos, desceu da van, deixando a porta escancarada. Antes de eu abrir a boca para avisá-la, ouvi sua voz de criança: "Ah, desculpe. Me esqueci de fechar a porta." Não me surpreendi apenas por ela ter se lembrado, mas sobretudo porque ela pediu desculpas. Não culpou um irmão nem se justificou. Assumiu a responsabilidade por seus atos. "Muito bem, Lucy," eu disse, dando-lhe um forte abraço. "Você assumiu responsabilidade pela porta e por suas ações." "Obrigada." É fundamental ensinar as crianças a assumir a responsabilidade por seus atos e elogiá-las quando fazem isso. Uma criança de 5 anos pega o biscoito, quebra-o e diz: "O biscoito quebrou." Não foi o biscoito que quebrou,
a criança quebrou o biscoito. O pai ou a mãe pode usar aquele momento para ensinar este princípio de aceitar a responsabilidade. Vamos dizer de forma diferente: querido, eu quebrei o biscoito. O biscoito não quebra sozinho, certo? Você o quebrou. Não há nada de errado em quebrar o biscoito. Basta assumir a responsabilidade por seus atos em vez de culpar o biscoito. Uma forma de ajudar a criança a aprender a assumir responsabilidade por seus atos não tão nobres é ensiná-la a reformular a frase: começando-a com eu. Em seguida, precisamos mostrar-lhe que seus atos impactam outras pessoas. Lição 2. Seus atos afetam os outros. A regra de ouro diz que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Toda criança necessita aprender essa regra porque é o requisito principal para saber como tratar os outros. Isso também transite à mente da criança que algumas coisas são boas e outras são más, e ela deve desejar fazer o que é bom. A criança começa a pensar: se eu ajudar a mamãe a arrumar a mesa, ela ficará feliz. Se eu jogar bola dentro de casa e quebrar o abajur, minha mãe ficará triste. Se eu disser a meu pai: amo você, ele se sentirá amado. Se disser a ele: odeio você, ele ficará magoado. Minhas palavras e ações podem ajudar ou magoar as pessoas. Quando ajudo os outros, eu me sinto bem. Quando magoo os outros, eu me sinto mal. A vida oferece muitas oportunidades para ensinar às crianças que nossas ações afetam os outros. Hilary tem 6 anos e está no 1º ano. O irmão, Daniel, tem 4 e está na pré-escola. Uma tarde, antes do jantar, eles estavam brincando juntos quando a mãe ouviu Hilary dizer a Daniel: você é um bárbaro. Saia do meu quarto. Daniel irrompeu em lágrimas e correu para a mãe. Hilary me chamou de bárbaro. A mãe lhe deu um forte abraço e disse: eu sei. Vou conversar com ela. Por que não se senta aqui e lê seu livro enquanto falo com Hilary? A mãe foi ao quarto de Hilary e disse: querida, onde você ouviu a palavra bárbaro? Na escola. É uma pessoa que faz maldades, e Daniel fez uma maldade. Ele bagunçou a minha casa de bonecas, disse ela. Você tem razão. Daniel precisa pedir desculpas. Mas também não foi nem um pouco legal você ter chamado seu irmão de bárbaro. Ele está magoado porque você o ofendeu, por isso acho que você também precisa pedir desculpas. A mãe entrou na cozinha e conduziu Daniel pela mão. Vocês dois sabem que agiram mal, Daniel. Quando Hilary estiver brincando com a casa de bonecas, é errado você entrar e desarrumar tudo. Ela ficou aborrecida porque trabalhou muito para arrumar a casa de bonecas. Hilary, quando você chamou Daniel de bárbaro, ele ficou chateado. Você ouviu que ele chorou muito porque ficou magoado. Quando magoamos alguém, precisamos pedir desculpas. Hilary fez uma pausa e disse: desculpe por ter chamado você de bárbaro. Agora é sua vez, Daniel, a mãe disse. Desculpe. Desculpe pelo quê? A mãe insistiu. Desculpe por ter bagunçado sua casa de bonecas. Ótimo. Agora eu gostaria que vocês se abraçassem, a mãe sugeriu. Eles se abraçaram, e a mãe disse: perfeito. Agora, Daniel, vá terminar de ler o livro, e Hilary, vá brincar no seu quarto. Chama os dois quando o jantar estiver pronto. Essa mãe apaziguou seu lar porque ensinou com clareza aos filhos que nossas ações afetam os outros. E também que, quando erramos, precisamos pedir desculpas. Lição 3. Sempre haverá regras na vida. A terceira lição para ensinar as crianças a pedir perdão é ajudá-las a entender que sempre haverá regras na vida. Falamos sobre a regra de ouro, a mais importante, porém há muitas outras criadas para nos ajudar a viver bem. Não jogar bola dentro de casa é uma regra que a maioria dos pais estabelece por motivos óbvios. Há outras: não pegar algo que não nos pertence. Não mentir sobre os outros. Não atravessar a rua sem olhar dos dois lados. Agradecer alguém que nos deu alguma coisa ou nos elogiou. Quando os pais estabelecem regras, as perguntas dominantes devem ser:
esta regra é boa para meu filho? Terá efeito positivo na vida dele? Eis algumas perguntas práticas para fazer quando você estabelecer uma regra específica. Essa regra mantém a criança longe de perigo ou destruição. Essa regra ensina traços de caráter positivos, como honestidade, esforço no trabalho, bondade, generosidade e outros. Essa regra protege a propriedade? Essa regra ensina responsabilidade à criança? Essa regra ensina boas maneiras? Uma vez que os pais concordarem com a regra, a família inteira precisará ser informada. Regras não verbalizadas são regras injustas. Não se pode esperar que a criança siga uma regra que ela não conhece. Cabe aos pais a responsabilidade de garantir que os filhos entendam as regras. No entanto, se você percebe e erra que determinada regra está sendo prejudicial em vez de útil, disponha-se a mudá-la. Há consequências quando uma regra é desobedecida, e elas devem estar intimamente ligadas à regra. Por exemplo, se a criança jogar bola dentro de casa, ficará sem a bola durante 2 dias. O ideal é que as consequências por desobedecer às regras familiares sejam determinadas e discutidas com a família na ocasião em que cada regra for criada. Isso dá à criança a vantagem de saber antecipadamente quais serão as consequências, e esse planejamento quase sempre resulta em consequências mais razoáveis. Os pais são responsáveis por deixar claro que a criança sofrerá as consequências se ofender ou maltratar alguém. Quando são permissivos um dia, ignorando o mau comportamento, e no dia seguinte ralham com a criança pelo mesmo comportamento, os pais estão no caminho certo para criar um filho desobediente e desrespeitoso. A disciplina incoerente é a armadilha mais comum na qual os pais caem na tentativa de criar filhos responsáveis. Quando o assunto é ensinar a criança a pedir perdão, poucas coisas são mais importantes que estabelecer regras claras e sérias, explicar as consequências caso não sejam cumpridas, e administrar as consequências com justiça e firmeza sempre que necessário. Esse processo cria na criança a mentalidade: sou responsável por minhas palavras e ações, se obedecer às regras, receberei os benefícios, mas, se desobedecer, sofrerei as consequências. Isso desenvolve o senso moral. Quando faço o que é certo, há bons resultados. Quando faço o que é errado, há resultados ruins. É esse senso moral que ajuda a criança a entender a necessidade de pedir perdão. Lição 4. Pedidos de perdão restauram amizades. A quarta lição para ensinar as crianças a se desculpar é ajudá-las a entender que os pedidos de perdão são necessários para manter bons relacionamentos. Quando magoo alguém com minhas palavras ou com meu comportamento, eu ergo uma barreira entre mim e a pessoa. Minhas palavras ou ações ofensivas afastam as pessoas de mim, e sem um pedido de desculpa elas continuarão afastadas. A criança, o adolescente ou o adulto que não aprende essa realidade acabará solitário. Com a ajuda da mãe, Steven está aprendendo esse princípio. Certa tarde, entrou em casa, ligou a televisão e esparramou-se no chão. Por que você voltou tão cedo? Perguntou Sharon, a mãe. Vocês mal começaram a brincar no quintal. Eles foram para casa, ele respondeu. Não quiseram aprender uma brincadeira nova. Estou cansado de brincar sempre da mesma coisa. Disse a eles que se não quisessem aprender a brincadeira nova, poderiam ir embora. Na tarde seguinte, ao chegar do trabalho, Sharon viu que os garotos da vizinhança não estavam brincando no quintal. Steven estava mais uma vez esparramado no chão diante da televisão. Vocês não vão brincar esta tarde? Ela perguntou. Os garotos não apareceram, respondeu Steven. Acho que eles estão brincando no parque, e eu não quis ir até lá. No jantar, Sharon perguntou se Steven havia visto um dos garotos na escola. Vi Austin no fim do corredor, respondeu, mas ele não me viu. Então nenhum dos garotos conversou com você hoje e nenhum veio brincar esta tarde? Nenhum, respondeu ele. Steven, você não deve estar nem um pouco satisfeito com isso, pois sei quanto gosta de brincar. Acho bom você gostar de aprender brincadeiras novas, mas o que disse aos garotos foi muito grosseiro. Não achei que eles iriam embora, Steven replicou.
Só pensei no que disse depois que eles saíram. Estou com medo de que não voltem nunca mais, e não vou ter ninguém com quem brincar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Steven. O coração de Sharon se condoeu. Vou lhe dar uma sugestão, e sei que vai ser difícil fazer isso. Acho que você precisa pedir perdão a Austin e aos outros garotos. Diga que sente muito por ter ficado zangado e por tê-los mandado embora, que está se sentindo mal com isso desde aquele dia, e peça a eles que o perdoem. Mas, mãe, eles vão achar que eu sou um trouxa, ele disse. O que eles acham não é importante. O importante é o que se passa em seu coração, e você sabe que falou aquelas palavras porque estava com raiva. Não sei se eles o perdoarão, mas sei que, se você não se desculpar, eles não vão voltar mesmo. Todos nós ficamos com raiva de vez em quando, e às vezes dizemos coisas das quais nos arrependemos depois. Mas, se nos dispomos a pedir perdão, quase sempre as pessoas nos perdoam. Depois do jantar, Steven disse: vou até o parque, mãe, para ver se os garotos estão lá. Tudo bem. Leve o celular. Ligue para mim, se precisar. Sharon começou a orar. Sabia que Steven estava prestes a fazer uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Mas sabia também que, se ele tivesse coragem para pedir perdão, estaria a caminho de se tornar um homem. Depois de 1 hora, Steven voltou para casa com o corpo quente transpirando. Como foi? Sharon quis saber. Lega Ellie. Os garotos foram muito legais. Disseram que todo mundo fica com raiva de vez em quando e que estava tudo bem. Pediram que eu brincasse com eles, e a gente se divertiu bastante. Eu disse a eles que podem vir brincar em nosso quintal amanhã. Ótimo, disse a mãe. Estou muito orgulhosa de você, Steven. Os garotos têm sorte de ter um amigo como você, e eu tenho sorte de ter um filho como você. Na tarde seguinte, Sharon chegou em casa e encontrou os garotos da vizinhança brincando no quintal. Ela deu um suspiro de alívio e agradeceu a Deus porque o problema havia sido bem resolvido. As crianças precisam aprender que, às vezes, as amizades exigem desculpas sinceras. A criança que aprende desde cedo que o pedido de perdão restaura amizades aprende uma das lições mais importantes sobre relacionamentos humanos. Lição 5. As 5 linguagens do perdão. A última lição para ensinar as crianças a pedir perdão é ajudá-las a falar as 5 linguagens do perdão. Manifestação de arrependimento. Sinto muito. Aceitação da responsabilidade. Eu errei. Compensação do prejuízo. Como posso corrigir isso? Arrependimento genuíno. Vê ou tentar não fazer de novo. Pedido de perdão. Vê você me perdoa. O nível de proficiência aumenta com a idade, da mesma forma que, à medida que crescem, as crianças aprendem a falar uma língua. Elas começam com palavras que associam a determinados objetos: livro, sapato, pé. Depois, aprendem palavras associadas a ideias: sim, não. Mais tarde, aprendem a entender frases: vamos sair. Vamos vestir a roupa. Então, aprendem a formular frases: não gosto de feijão. Quero brincar. Bem mais tarde, aprendem regras gramaticais e estruturas de frases complexas. O vocabulário e o nível de compreensão da criança aumentam ano após ano. O mesmo se aplica com o ensino das linguagens do perdão. A criança de 2 anos pode aprender a dizer, me perdoe, quando puxa o cabelo da irmã mais velha. Ou pode dizer, eu errei. Fui desobediente, quando derruba de propósito a xícara no chão. Com isso, elas vão aprendendo, de modo muito simples, a pedir perdão e a assumir a responsabilidade. Quando uma criança de 3 anos empurra o irmão e mente em meio às lágrimas, o pai pode consolar o filho que caiu e ensinar a criança de 3 anos a dizer eu errei. Me desculpe. E pode até encorajar a criança a buscar um curativo para o irmão. Enquanto corre para pegar o curativo, a criança está aprendendo a compensar o prejuízo. As crianças também podem aprender a dizer desde muito cedo, vou tentar não fazer de novo. Você me perdoa?
Ao fazer isso, estão aprendendo a linguagem do arrependimento genuíno e do pedido de perdão. Entre as idades de 2 e 6 anos, as crianças podem aprender a verbalizar todas as 5 linguagens do perdão. Durante esse período, a motivação para pedir perdão é primeiramente externa, isto é, os pais insistem para que a criança diga me perdoe, ou eu errei, ou fui desobediente. Isso é feito quase da mesma forma que ensinamos as crianças a dizer obrigado e por favor. O método consiste em repetição, expectativa e, por vezes, privação de privilégios, se a palavra não for proferida corretamente. Em suma, a criança aprende por estímulo externo. Ao longo do ensino fundamental, a criança aprende a internalizar esses conceitos e expressar essas palavras por iniciativa própria. Ela pode escrever uma mensagem de texto para os pais ou para um amigo: eu estava errado. Por favor, me desculpe. É um bom começo, mas, para que haja uma experiência plena desse pedido de desculpas, é melhor expressá-lo pessoalmente. Que pai ou mãe não ficaria orgulhoso de ouvir o filho dizer, sem o estímulo de ninguém, obrigado, por favor e de nada? De igual modo, o pai ou a mãe sabe que ensinou o filho corretamente quando ouve a criança usar uma ou mais linguagens do perdão por iniciativa própria. Eu, Gary, sempre me lembrarei da noite em que meu filho adolescente me disse, desculpe, pai. Eu errei. Não devia ter gritado com você. Espero que me perdoe. Claro que o perdoei e contei à minha esposa a boa notícia de que, aparentemente, nossos esforços em ensiná-lo a pedir perdão estavam dando bons resultados. Se ele pôde dizer essas palavras ao pai, certamente poderia dizê-las um dia à esposa e talvez aos filhos. Isso me leva a observar que o método mais eficiente de ensinar os filhos mais velhos a falar as linguagens do perdão é por meio do exemplo dos pais. Quando pedem perdão aos filhos por terem dito palavras grosseiras ou sido injustos, os pais estão usando o método de ensino mais eficaz de todos. As crianças pequenas fazem o que os pais dizem, as mais velhas fazem o que os pais fazem. O pai ou a mãe que pensa, não quero pedir perdão a meus filhos porque assim eles deixarão de me respeitar, está redondamente enganado. A verdade é que o pai ou mãe que se desculpa com sinceridade aumenta o respeito do filho por ele. A criança sabe o que o pai ou a mãe fez de errado, de modo que o erro cria uma barreira entre eles. Quando houve um pedido de perdão, a criança normalmente se dispõe a perdoar e a barreira é derrubada. Alguns dos momentos mais marcantes de nossa vida ocorrem quando pedimos perdão a nossos filhos. Outro método muito eficiente de ensinar os filhos a falar as linguagens do perdão é quando você conversa com eles mencionando exemplos de quando pediu ou recebeu perdão. Eu, Arlene, tive essa oportunidade recentemente, quando uma amiga me pediu um favor. Eu havia encontrado um novo cabeleireiro, sem saber que minha amiga frequentava o mesmo salão. Você não se importaria de dizer ao cabeleireiro que recomendei que você fosse lá? Se fizer isso, terei direito a um corte de cabelo grátis. Eu adoraria fazer isso, respondi, só que você não recomendou que eu fosse lá. Não me sinto à vontade para dizer isso. Tudo bem, ela disse. Naquele momento, perdi o respeito por minha amiga por ela ter me pedido para fazer algo desonesto. Na manhã seguinte ela ligou. Sinto muito pelo que aconteceu ontem, ela disse. Eu não recomendei aquele cabeleireiro a você e estava errada quando pedi que mentisse a esse respeito. Só queria um corte de cabelo grátis. Desculpe. Por favor, me perdoe. Eu perdoei minha amiga, e sabe o que ela fez? Ela me enviou um enorme buquê de rosas, e meu respeito por ela foi restaurado. Contei a história à minha família durante o jantar. Conversamos sobre como muitas pessoas não são humildes a ponto de pedir perdão e assumir um erro. Elogiamos aquela amiga por sua capacidade de se desculpar. Aquilo aproximou nossa amizade e foi um exemplo vivo de como um pedido de perdão pode restaurar a confiança num relacionamento. O que não dizer ao pedir perdão a seus filhos? Quer usar os melhores e mais eficientes métodos para se desculpar? Em caso afirmativo, não use as seguintes frases quando estiver pedindo perdão e ensine seus filhos a fazer o mesmo. Você ainda não esqueceu este assunto?
Eu é que deveria ser perdoado por quê? Por que você sempre? Se você não tivesse. Que bobagem. A vida é assim mesmo. Qual é o problema? Você está agindo como uma criança. Deixe isso pra lá. Por que você não esquece esse assunto? Você é muito sensível. Eu só estava brincando. Sua irmã, ou irmão, não teria ficado aborrecida com o que fiz. Por que não deixamos esse assunto para trás? Você precisa ser mais forte. O que dizer ao pedir perdão a seus filhos? A linguagem corporal pode ajudar ou piorar a sinceridade do pedido de perdão. Não se esqueça de manter contato visual, não cruze os braços defensivamente, ouça com atenção e fale num tom de voz agradável. Depois, escolha palavras que não joguem a culpa nos outros, não se justifique nem negue a responsabilidade. Confesso que fiz aquilo, e não tenho justificativa. Sou responsável pelo erro. Fui descuidado. Fui insensível. Fui grosseiro. Minhas atitudes foram inaceitáveis. Farei o possível para reparar meu erro. Meu coração dói pelo que fiz. Você não merecia ser tratado daquele jeito. Você tem todo o direito de estar irritado. Eu sei que errei. Meu erro faz parte de um comportamento que preciso mudar. Vou readquirir sua confiança fazendo. Vou tentar reparar meu erro fazendo. Coloquei você numa situação difícil. Espero não ter demorado muito para pedir perdão. Você pode me perdoar? Quando crianças veem adultos se desculpando um com o outro e com os filhos, elas têm mais facilidade de aprender as linguagens do perdão, a expressar o pedido de perdão, e não por mensagem de texto ou postagem nas redes sociais. Se a criança conseguir dizer "me perdoe" pessoalmente, essas palavras farão toda a diferença para formar relacionamentos saudáveis no futuro. Para refletir, você já deu a seu filho um exemplo de como se desculpar, seja pedindo perdão a ele, seja pedindo perdão a outra pessoa na presença dele? O que aconteceu? Seu filho aceita prontamente a responsabilidade por ter cometido um erro ou tende a culpar outras pessoas ou coisas? Cite um exemplo de uma regra clara e a consequência se ela não for cumprida em sua casa. Você já viu um dos amigos de seu filho ficar magoado ou ofendido porque alguém não se desculpou com ele? Já passou por algo semelhante? Ao preparar-se para ensinar as 5 linguagens do perdão a seu filho, faça uma encenação um com o outro. Diga: item sinto muito. Item eu errei. Item como posso corrigir isso? Item vou tentar não fazer de novo. Item você me perdoa? Analise a seção "O que não dizer ao pedir perdão a seus filhos", na página 105. Quais dessas frases você tem usado com seu filho? Não quero pedir perdão a meus filhos porque eles perderão o respeito por mim. Você concorda com essa frase ou discorda dela? Explique sua opinião.